queria-vos dar um pouco a ideia do que é que nós pretendemos fazer, afinal, nestes últimos dias até às eleições. As eleições são no dia 1 e para nós o que é que está em jogo? O que é que nós queremos? Aquilo que nós queremos é, naturalmente, e toda a gente quer, ganhar as eleições. Não há nenhum concorrente nosso que não queira ganhar as eleições, nós estamos numa competição e para aqueles que estão aqui muitas pessoas do desporto, como o Fernando Pérez, por exemplo, sabem que há também aqui uma competição. Nós também temos que sentir esse espírito e esse espírito obriga-nos a fazer o melhor e a fazer o melhor de uma forma concentrada. E cada um de nós quer, naturalmente, vencer as eleições, mas queremos mais do que isso. Isto não é, para nós, para todos nós, não é um ato de diletantismo. É uma coisa muito séria. Aquilo que nós estamos a fazer e estamos a tratar é do futuro da nossa cidade. Objetivamente é isto. Um futuro que não é apenas os próximos 4 anos, mas é muito mais do que isso. Porque se tudo aquilo que nós fazemos, queiramos ou não queiramos, há um impacto direto, um impacto imediato e depois há um impacto de longa duração. E nós, quando há 4 anos nos propusemos, muitos de nós, assumir a gestão, se quiserem, porque é assim mesmo, assumir a gestão da cidade, tínhamos uma ideia e tínhamos uma convicção e tínhamos um sonho. Sabíamos nessa altura que havia várias coisas que nos preocupavam. Queríamos manter as boas contas. Ouvíamos falar, havia nessa altura, de facto, projetos alternativos. Absolutamente muito mais claros do que há hoje, se quiserem. Havia 2 projetos, muito diferentes. E nós queríamos garantir as boas contas, dar continuidade àquilo que estava a ser bem feito pelo anterior Executivo, nomeadamente nas questões da habitação social, e claramente tinha sido feito um trabalho muito importante e sabíamos que não podíamos dispersar recursos, porque tínhamos que nos concentrar também a levar a cabo esse plano, que é um plano de muito longa duração. Sabíamos uma coisa absolutamente clara, porque para nós, e as pessoas achavam que nós não iríamos cumprir, havia algumas pessoas que achavam que era folclórico dizer a questão da cultura na cidade. Hoje, passado 4 anos, é curioso. Nesta pré-campanha, reparem bem, não se fala de cultura. Não se fala. Parece que o tema que há 4 anos era tão importante, desapareceu. Não se preocupem. Sabem porquê que desapareceu? Porque nós esse já concretizamos. Não quer dizer que esteja terminado, deixou de ser tema de campanha. Mas também falávamos na economia, na necessidade de mudar a cidade e nesse tempo o que é que nós dizíamos da cidade? Se nós lermos as páginas dos jornais dessa época, porque é bom recordarmos, qual era a grande preocupação que havia? A grande preocupação era a reabilitação urbana. O Jornal Notícias fazia capas perfeitamente legítimas dizendo a cidade está em ruínas e está a cair. E quando se falava de propostas, quando nós discutíamos com os nossos adversários de então as propostas, o que é que para muitos era a solução? Era pegar em baldes de notas que nós não sabíamos onde havia e deitar o balde de notas para tentar apagar o incêndio. Eu nunca vi apagar incêndios com um balde de notas e era isso que se fazia na altura. E agora passaram 4 anos. O que é que aconteceu na cidade durante 4 anos? A cidade mudou muito. Por um lado, a reabilitação urbana que tinha começado, é bom pensar, tinha começado em 2006, 2007 e tinha tido tempos difíceis por causa da crise, hoje, nas partes principais da cidade, já não é um problema. Ainda assim, há uma parte enorme da cidade que pode ainda ser reabilitada, mas naquilo que era a área crítica da cidade, o centro histórico, o tal que estava em ruínas, em que falavam não sei quantos anos de património mundial da humanidade, esse assunto resolveu-se. Agora reparem, como é que se resolveu? Resolveu-se através de investimento público? Não. Resolveu-se através de políticas públicas que promoveram o investimento privado. Se olharem para o investimento que está a ser feito no centro histórico, ou que foi feito no centro histórico e reabilitou o centro histórico, há 16 avos que foi investimento público. E proximamente o multiplicador será melhor. Ou seja, por cada euro que foi investido pelo Estado, os privados investiram 15, 16 euros. Irão investir mais, porque neste momento não é sítio de investimento e os privados estão a investir. E, portanto, se nós olharmos ao que aconteceu, àquilo que era que nos preocupava há 4 anos antes da cidade ter esta modificação, percebemos desde logo uma coisa. Os problemas com que nós estamos hoje confrontados, e já lá vamos, não têm necessariamente que ser resolvidos com baldes de notas, até porque nós temos uma enorme suspeita sobre onde é que os baldes de notas vêm. Porque das duas uma, eles não existem e estão-nos a mentir, e portanto nós estamos a arranjar aqui, a acreditar na cidade que vai haver uma cura
e depois não vai haver o remédio, isto para falar no caso dos médicos. O que não é muito grave, apesar de tudo, o pior do que isso, haverá mesmo quem vá buscar aos nossos bolsos, aos bolsos da cidade, o dinheiro que é preciso para uma cura muito cara. E então o que é que acontecerá? Aquilo que está hoje a ser feito na coesão social, o que está a ser feito nos bairros, o que está a ser feito no investimento que a cidade tem que fazer e que os privados não podem fazer, porque os bairros não podem ser reabilitados pelos privados, o que é que vai acontecer? Vai-se parar esse modelo e vai-se usar dinheiro dos contribuintes para tentar resolver um problema que nós acreditamos que com políticas corretas podemos resolver. E quais são hoje os problemas com que a cidade se confronta? O que é que se coloca diante de nós? Nós estamos hoje no sítio onde estamos, para já. Alguém tem dúvida que a cidade hoje funciona de uma forma muito diferente do que funcionava há 4 anos? Que há mais oportunidades para quem quer criar empresas, para quem quer procurar emprego, para quem quer usufruir da cidade? Claro que há quem diga que a cidade está parada. É verdade, nós temos candidatos que dizem que a cidade está parada. E há outros que dizem pior, que dizem, não, a cidade que nos está a mover, o melhor é fechá-la. Parar o turismo, fechar o aeroporto Francisco Sá Carneiro, enfim. Mas a nossa convicção é que as pessoas, nós para já apontamos o caminho e estamos a caminhar no sentido que queríamos. E estamos a caminhar muito mais depressa do que parece. Vejam o nosso site, já está, não está, Nuno? Onde é que está o Nuno? Já está. Vejam hoje o nosso site e vejam também um bocado o jornal que vos foi distribuído. Nós pusemos lá algumas coisas, alguns recortes do que era a cidade há 4 anos para as pessoas. Não é para criticar o que estava a ser feito, que era de nós todos. É para as pessoas se recordarem o que era há 4 anos. A cidade mudou e mudou muito. O que é que nós temos que fazer? Temos que gerir o sucesso. A questão fundamental que se põe à cidade neste momento é dizer assim, se a cidade teve sucesso, se fomos capazes, todos nós, e não foi a Câmara, não foi o Presidente da Câmara, não foram os vereadores, foi toda a cidade, que foi capaz de pôr a cidade a mexer, porque acreditou em si própria, coisa que já não acontecia há muito tempo, através de uma autoestima que teve a ver com a marca da cidade, com o Porto Ponto, as coisas não aconteceram por acaso. Então, se nós tivermos sucesso, o que é que temos que fazer agora? Gerir o sucesso. E o que é o gerir o sucesso? Todos nós sabemos que, subitamente, quando há transformações muito violentas, há alguns que ficam beneficiados, mas, apesar de tudo, nestas situações, há alguns problemas novos que se criam. Muitas vezes, provavelmente para chegarem cá, perceberam que há mais trânsito do que havia há 4 anos. É provável que tenham encontrado mais trânsito. Se fosse há 4 anos, nós teríamos chegado cá a 5 minutos mais cedo, ou 7 minutos mais cedo. E porquê? A situação é simples. Se a cidade tem mais atividade, a cidade tem que ter mais trânsito. Não há grande volta a dar, mas então o que é que nós temos que pensar? Como é que nós podemos resolver o problema do trânsito? Eu sei que há quem pense que é construindo novas avenidas. Eu não vejo muito bem onde é que elas vão ser construídas. E está a casas abaixo. Também não vejo que se possa pedonalizar a cidade toda, porque apesar de tudo, esta cidade não é uma cidade muito fácil de pedonalizar, mas nós desenvolvemos uma política em que dissemos nós queremos ficar com a gestão dos transportes coletivos do Porto, dos autocarros, porque achamos que fazemos isto melhor. Nós vamos ser capazes de gerir os SCCP. Pela primeira vez desde 1975, vejam bem, a cidade vai voltar a gerir os seus transportes públicos. E eu estou absolutamente convicto que nós, com as outras cidades, porque vamos gerir com Maia, com Matosinhos, com Gondomar, com Valonga e com Gaia, que vamos ser capazes de gerir melhor do que isto é gerido com o modelo centralista a partir de Lisboa. E estamos a fazer o terminal intermodal de Campanhã, porquê? Porque nós acreditamos que se houver um terminal intermodal onde a pessoa possa chegar, a pessoa que vem de fora do Porto, chega ali e pousa ali o carro, ou vem num transporte qualquer, ou vem de comboio e para ali, e ali pode fazer uma interligação direta com o metro, ou com os SCCP, ou com vias cicláveis, provavelmente vamos reduzir o trânsito. Nós sabemos como é que isto se faz. Nós temos que ter a consciência que os problemas se gerem. Os problemas não se evitam nem se matam. Tentar resolver isto matando o turismo, matando a reabilitação, matando a atividade económica, daqui a algum tempo o que é que vai acontecer? O problema que temos hoje vai se inverter. E inverte-se como? Se nós não tivermos cuidado, se não houver muita prudência, vão-se fazer investimentos que não são absolutamente necessários. A cidade, subitamente, em vez de poder baixar aquilo que é a massa fiscal, e recordo que nós baixamos 2 vezes o IMI durante 4 anos, o que é que vai acontecer?
ou vai buscar mais dinheiro aos contribuintes, ou vai deixar de investir naquilo em que tem investido e que tem que continuar a investir, porque a cidade tem que investir na coesão social, onde o mercado não funciona. Onde o mercado não funciona é onde as políticas públicas têm que se aplicar. Onde o mercado funciona, as políticas públicas têm que ser amigas do investidor e têm que, de alguma maneira, garantir a regulação, que é aquilo que é exigível. E, portanto, nós temos esta enorme contradição neste momento entre, e pela primeira vez, não se discutem, de facto, como se discutiam há 4 anos, modelos alternativos. Há 4 anos nós discutíamos modelos alternativos. O Dr. Luís Filipe Menezes tinha uma ideia concreta para a cidade e defendeu-a com unhas e dentes. Nós tínhamos uma ideia diferente para a cidade e a cidade fez uma escolha com base em 2 propostas muito diferentes. Eu não me atrevo sequer a dizer se a proposta que ele tinha, se tivesse sido aplicada, hoje estaríamos melhor ou pior. O que eu sei é que não era a nossa convicção, e muitas pessoas aqui, nós defendemos a nossa, o eleitorado acreditou em nós e fomos pelo caminho que fomos. E estamos completamente tranquilos, até porque há aqui muitas das minhas amigas e muitos dos meus amigos que até estavam exatamente do outro lado. E, portanto, não houve problema. Porquê? Porque, de facto, o que é que nós fizemos? Discutiram-se 2 modelos. E a cidade escolheu, e nós todos nos conformamos, os vencedores e os perdedores desse momento, que a cidade tinha que avançar. Nós hoje, na aparência, não estamos a discutir modelos diferentes. Parece que não estamos a discutir modelos diferentes, porque, de facto, quando olhamos àquilo que vocês ouviram nos últimos tempos, nos debates, em entrevistas, isto e aquilo, parece que nós somos aqueles que estamos a apresentar um modelo, e este modelo passa pela gestão do sucesso. E passa por nós não nos conformarmos com aquilo que existe em termos da desigualdade entre partes diferentes da cidade, em que não nos queremos apenas reequilibrar socialmente, mas queremos reequilibrar o território, porque é uma pena uma cidade com 42 km² não ser toda ela centralidade. E nós sabemos o que é que devemos fazer. Mas, de facto, no íntimo, parece que não estamos a discutir 2 modelos, mas estamos. Porque há, de facto, um modelo que nos é proposto, que é voltar a fechar a cidade. Ou seja, é dizer assim, tudo aquilo que foi feito durante os últimos anos, não vamos fazer. Não vamos fazer. Vamos ter medo de fazer. E então o que é que dizem? E diz o Bloco de Esquerda, moratória na construção de hotéis. Curiosamente, para quê? Dizem para diminuir a especulação imobiliária. É muito curioso, porque não podendo nós fechar a porta aos turistas, se houver mais turistas e os mesmos hotéis, essas propostas o que é que vão fazer? Vão aumentar a especulação imobiliária. Qualquer pessoa que já tenha um hotel diz assim, isto é uma maravilha, o turismo vai continuar a crescer, não há novos hotéis e, portanto, eu posso triplicar os preços. Mas o pior não é isso. O pior é se, de facto, nós dissermos assim, então agora nós não queremos hotéis. Se a cidade dissesse assim, não queremos, mas também não queremos turistas. E então o que é que se fazia? Eu não sei muito bem como é que se faz. Talvez seja possível fechar o aeroporto de Francisco Sá Carneiro, dizer que o Porto que era melhor morto, ou dizer que o Porto era melhor sujo, ou dizer, eventualmente, à United States Lines, que é uma chatice eles virem para cá, e, de facto, nós voltarmos atrás. Mas se nós voltarmos atrás, imaginemos até que conseguimos estabilizar a reabilitação da cidade no ponto em que está. Acham que era possível reabilitar os territórios que nós queremos reabilitar? Acham que a cidade, só com aqueles que cá vivem, hoje, poderia reabilitar ou resolver os problemas de Campanhã, apenas para dar um exemplo? Não é possível. E depois há um misto entre a fobia relativamente aos turistas, dizem, eles vêm para cá e estão-nos a afetar os nossos hábitos e costumes, e ao mesmo tempo aquela ideia, a meu ver, um pouco desequilibrada, a dizer, mas temos que ir buscar uma classe média para viver na cidade. E temos que criar condições para essa classe média. Eu peço desculpa. Nós, há 4 anos, dissemos o que queríamos. Dissemos que estávamos preocupados com as pessoas que estavam no limiar da pobreza, que estavam exatamente naquela fase intermédia. Pessoas que não tinham acesso à habitação social, pessoas que tinham vivido na classe média e estavam, aos poucos, a perder essa capacidade de ser classe média. O que temos que nos preocupar é com esses, é com os nossos. Não temos que nos preocupar com os outros. A ideia de eu não quero ser conhecido no futuro, nem nós queremos ser conhecidos no futuro como os povoadores do Porto. Nós queremos que o Porto seja uma cidade cosmopolita, em que as pessoas que cá vêm, sejam turistas, que sejam estudantes, que venham fazer cá negócios, que passem a ser portuenses como foram
tantos dos nossos avós e bisavós e trisavós. Mas queremos também que as políticas sejam, antes de mais, para quem cá está. Deve-nos preocupar isso. Portanto, aquela ideia que também ouço de dizer agora vamos construir não sei quantas casas para atrair para cá, para atrair uma classe média. Não, nós devemos estar preocupados connosco. Preocupados connosco. E se estivermos preocupados connosco, se não tivermos os olhos maiores do que a barriga, como diz o povo, nós com certeza poderemos fazer isto usando aquilo que é os instrumentos que melhor funcionam. Usar a política pública para fazer política. Policies, como dizem os ingleses, para criar condições através dos instrumentos tradicionais. Quais são os instrumentos tradicionais? Muito simplesmente os modelos fiscais. E a cidade tem hoje um património que lhe permite aquecer a economia através dos instrumentos fiscais naquilo que é preciso. Naquilo que é preciso, nós podemos fazê-lo. Temos esse instrumento, conseguimos isso. Este é o nosso quinhão. Não se preocupem quando me chamam tio Patinhas. Não se aflijam, a mim não me aflige nada. Sabem porquê? Porque esse dinheiro é usado exatamente para investir onde é preciso. E onde é que é preciso? Onde o mercado não funciona. E depois temos que ser capazes de estimular o mercado e dizer assim, são as forças do mercado que vão resolver o problema dos milhares de casas. Peço desculpa. É extraordinário como é que nós, em pleno século XXI, depois das crises que tivemos em Portugal nos últimos anos, que subitamente parece que já nos esquecemos, eu bem sei que estamos a sair dela e ainda bem, mas parece-nos já ter esquecidos, começamos a ouvir candidatos, e até nem falo no Porto, e o que é que ouvimos? Candidatos de outras cidades oferecerem 25 mil novas casas. Outros oferecerem aeroportos. Outros oferecerem coisas absolutamente extraordinárias. E então, vamos lá ver, nós somos de facto a emanação política daqueles que há 4 anos não acreditaram nisso. Nós há 4 anos, sem armas nem bagagens, avançamos para uma batalha sem armas nem bagagens, a dizer assim, isto não é possível, há melhor. E o que é facto é, como digo, sem apreciar se o podíamos ter feito, o que é facto é que nós fizemos. A cidade mudou. E apesar de tudo, hoje o endividamento é 25% do que era há 4 anos atrás. Apesar de tudo, a cidade está com muito mais atividade. Apesar de tudo, todos os indicadores são melhores. A cidade está mais segura, ao contrário do que vos dizem. Há muito menos criminalidade na cidade. Apesar de tudo, as pessoas sentem que a cidade está confortável. Apesar de tudo, sentem seguramente que a cidade está interessante. Baixamos os impostos e isto fomos nós que fizemos. E, portanto, o que é importante neste tempo que falta, e eu acho sinceramente que os portugueses vão compreender, é nós percebermos esta mensagem, não nos arrependermos, não podemos ter medo do que fizemos. Não, mas também não podemos partir do princípio que aquilo que nós fizemos e que foi feito também atrás não pode ser destruído. Destruir as contas é a coisa mais simples do mundo. Todos sabem. Bastam 3 anos de má governação para pura e simplesmente destruir. Mas também bastam 3 anos a dizer aos investidores que não queremos investimento, a dizer aos investidores que não os queremos cá, a dizer aos turistas que eles são mal vistos, a dizer aos portuenses que vão a cidade suja, ou a cidade morta, ou a cidade porca, com todas as coisas que se faz à volta do Porto e do Ponto, para subitamente nós estragarmos e tirarmos as oportunidades àquilo que nós queremos. O que é que nós queremos, afinal? Estamos preocupados connosco. Se de facto vêm cá mais pessoas, vejam o caso das lojas históricas. Quando há 3 anos eu disse, a cidade tem que preservar as lojas históricas, foi um escândalo. Algumas das pessoas da direita acharam que eu era quase comunista porque eu ameacei expropriar as lojas históricas. Hoje conseguiram-se tratar das lojas históricas. As pessoas andavam muito preocupadas com o transporte turístico, os open top, que a todos nos incomodava. Nós conseguimos regular os open top. E hoje em dia eles estão contentes, como as lojas históricas estão contentes. As cidades são pontos de conflito. Na cidade há um enorme conflito, sempre houve. Em todas as ruas sempre houve conflitos. Nós sabemos que as cidades são, por natureza, um local de conflito. Porquê? Porque é um espaço escasso que é cobiçado por muitas forças. Sempre foi assim. Mas houve um tempo que a cidade não era cobiçada. As pessoas que saíram do Porto, há muitas que agora querem voltar a viver no centro. Eu acho muita piada dizerem, eu percebo. Mas essas pessoas saíram porquê? Foram expulsas por quem? Pelo Rui Moreira? Pelo Manel Aranha? Pelo Alfredo Loureiro? Pelo turista? Por um hotel? Pela gentrificação? Não.
Essas pessoas saíram porque a cidade não era nem confortável nem interessante. Portanto, é normal que a cidade hoje seja, sendo mais confortável e interessante, que queiram voltar. Agora, aquele sonho de que poderão voltar pagando as mesmas rendas que na altura não queriam sequer pagar porque achavam que eram caras, mas que agora acham que são baratas, não vai ser assim. Aquilo que nós precisamos naturalmente é de gerir a cidade no sentido de criar oportunidade naquilo que é reconhecidamente uma falha de mercado. Nós temos uma falha de mercado. Temos uma enorme falha de mercado, claro. A falha de mercado é para a geração dos meus filhos. Porquê? Porque vai procurar uma casa e não encontra, e nós sabemos como é que vamos fazer. Como é que fazemos? Pela política. Claro que vamos fazer parcerias público-privadas. Claro que vamos construir habitação municipal. Mas também vamos fazer aumentar os índices de construção em alguns locais onde há bons transportes públicos. E claro que vamos usar os instrumentos fiscais. Para quê? Para que o mercado nos ajude. Nós não podemos ter, relativamente à cidade, aquela visão. Nós não estamos na Coreia do Norte. Se for na Coreia do Norte é simples. A gente impõe uma renda, mas aqui nós não vivemos nesse tempo. E não podemos agora pensar que de um momento para o outro a cidade se adequa a ser já não regulada, porque nós queremos regulada, mas ser ditada. Esses ditames não existem. E onde existem? As pessoas, infelizmente, encontram cidades muito pouco confortáveis e muito pouco interessantes. E esta é a sustentabilidade que nós andamos a falar. É basicamente a sustentabilidade, é dizer assim, já não é sustentabilidade ambiental, e tem sido feito um excelente papel pelo Filipe, na parte do ambiente, nas partes e tudo mais. Não, é a sustentabilidade social. Nós queremos ter uma cidade em que os nossos cidadãos tenham oportunidades. E isso nós acreditamos que sabemos fazer melhor. Porque acho que nos últimos 4 anos demonstramos isso na reabilitação. Recordem-se, a reabilitação foi feita sem grande investimento dos dinheiros públicos. A nenhum de vocês foi pedido dinheiro para andar a fazer reabilitação da Mousinho da Silveira das Flores, já repararam? Querem meter lá o vosso dinheiro? Dos vossos impostos? Querem que nós deixemos de investir nos bairros sociais para meter lá? É possível. Agora, se nós temos a oportunidade de fazer isto através de instrumentos políticos de gestão, dê-nos, pelo menos, o benefício da dúvida que nos deram durante os últimos 4 anos, em que fomos capazes, apesar de tudo, de pôr a cidade a andar nesse caminho. E depois não se esqueçam da cultura. Não se esqueçam. Porque nos últimos tempos a cultura deixou de ser tema. É muito perigoso quando deixa de ser tema. Porque depois nós começamos a ler, percebemos que não é tema de campanha, mas começamos a ler o que se vai escrevendo nos Facebooks e, mais uma vez, começa-se a discutir o que é que nós estamos a fazer na cultura. E se nós queremos uma cidade inclusiva, se nós queremos verdadeiramente uma cidade que chega àqueles que não tiveram oportunidades, isto faz-se através da cultura. A coesão social, no Porto, entre classes sociais diferentes, não pode ser feita só através do futebol. Não pode. A cultura é o melhor cimento. E nós temos que continuar isso. Isso não é tão fácil como parece. Também aqui é muito fácil. E nós perdemos o Paulo Cunha Silva, mas continuamos. E continuamos porquê? Porque acreditávamos nisto. Mas é muito fácil mudar. É muito fácil. Leiam as coisas que aparecem aqui e ali. As ameaças veladas. Os insultos que são feitos à política, como se a nossa política cultural fosse subitamente quase, uns consideram-nos subversiva, e outros consideram-na reacionária. O que é que ao fim e ao cabo estão a dizer? É que os incomoda a visão que nós temos da cidade. Mas essa foi abraçada pela cidade. E, portanto, nós temos aqui que ser absolutamente consequentes. E depois, acima de tudo, não se importem vocês quando dizem que nós só queremos festa. O que é que queriam? Queriam funerais. Infelizmente tivemos que chegar e não os podemos impedir. No resto, a política é feita para também contribuir para a nossa felicidade. E quem diz que não? Nunca se esqueçam. Quem diz que não são verdadeiramente os demagogos e os populistas, porque isso o que querem é criar em nós a convicção de que nós temos que ter medo. E que eles são os que têm as soluções salvíficas. Eles é que não querem, porque têm as soluções salvíficas. E isto é, à esquerda e à direita, é igual. O populismo resulta exatamente disto, de criar em nós todos a expectativa de que nós já não somos capazes de resolver os nossos problemas desta forma e que há uma solução mágica.
E eu, como hoje disse numa entrevista que dei ao JN, há muitos anos que não acredito em varinhas mágicas. Muito obrigado. Vamos continuar agora.